Mais uma vez, boa tarde, amigos. Eu sou o Marcelo da SAI. Eu desenvolvo softwares da SAI, né? Os softwares FlexiPrint, PhotoPrint, Enroute, Pixel Blaster, Box and Display para toda a América Latina, né? Nós estamos aqui no nosso escritório do Brasil. E deixa eu introduzir o meu amigo aqui, que trabalha na CAD, porque essa live que nós estamos fazendo hoje é uma live que eu fui obrigado pelo convite, o pessoal da CAD, o Bruno, né? Deixa eu transferir aqui. E aí, Brunão, tá me ouvindo? Boa tarde, pessoal. Estou te ouvindo bem. E você, me ouve? Perfeito, perfeito. Só precisa ver se os nossos amigos da live estão ouvindo você, né? Pessoal da live está ouvindo a gente? Está me ouvindo? Escreve aí no chat, por favor. Continuar aí. Vamos iniciar aí. Maravilha. Então, vamos lá. Nosso amigo Bruno tá pequenininho aqui no canto, né? Então, se você quiser fazer alguma introdução, Bruno, já fiz você com um tamanho um pouquinho maior. Ok. Gostaria sim. Pessoal, a ideia dessa live é trazer não só um assunto muito teórico, muito distante do dia a dia, mas sim aquele trabalho da prática, aquilo que a gente tem dificuldade na prática, de como gerar um arquivo, como exportar, qual é a resolução que a gente tem que usar, sobre o que é o CMYK, o RGB, quando a gente usa CMYK, quando que a gente usa RGB, entender o conceito de resolução, não só decorar qual é a resolução que a gente precisa usar, entender o que é a resolução de máquina e o que é a resolução do arquivo, a resolução aparente. Esses detalhes, às vezes, a gente exporta sem saber o conceito e acaba chutando para cima ou para baixo, sem ter realmente a certeza do que está fazendo. O que a gente quer é, para quem já faz certo, ter a certeza que está fazendo certo, e para quem ainda não tem certeza e acaba fazendo errado, dar o subsídio e as informações necessárias para gerar os arquivos, abrir no software RIP correto e poder utilizar o melhor da qualidade da sua impressora. Tá bom? Ok, obrigado, Bruno, pela introdução, tá? Então, que vem a primeira pergunta, Bruno, manda lá. Vamos lá, Marcelo, no dia a dia com o cliente, eu vejo que as pessoas ficam um pouco confusas com o conceito de resolução. Até porque, às vezes que a gente vai instalar a máquina, o cliente vê lá, minha impressora tem 1440 dpi de resolução, só que aqui na hora de eu exportar, eu estou falando para eu exportar com 300, com 100, com 200... Afinal, se a minha máquina tem 1440 dpi de resolução, por que eu vou gerar um arquivo menor, com uma resolução menor? Isso não vai perder a qualidade, a impressão não vai ficar ruim? Qual é a diferença da resolução da máquina, da resolução do arquivo? Você tem como dar um apanhado conceitual para que as pessoas consigam entender essa diferença e para elas não errarem mais? Não, claro. Então, para isso, eu vou ter que explicar para vocês o que é um RIP, né? Porque o RIP ele foi inventado há anos atrás, lá mais precisamente lá em 1992, exatamente para solucionar esse problema, né? E como funciona, né? O RIP, tá? Falando o conceito propriamente dito, o RIP é o famoso processo de rasterização de imagens ou Raster Image Process, tá? Então, eu sei que aqui tem um conceito que fala que é conversão dos pixels, tudo mais, mas na verdade o RIP funciona como um tradutor. E esse tradutor, ele funciona para solucionar 5 problemas comuns que nós temos no dia a dia, inclusive esse da resolução que você está me falando, tá? Por quê? Vamos lembrar mais ou menos quando que... vamos fazer um outro conceito, vamos fazer a engenharia reversa da coisa. Se eu não uso um RIP hoje, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar um trabalho na resolução final da impressora, no espaço de cor da impressora, certo? E também no tamanho final de impressão. E se você faz isso, praticamente falando, você vai ter uma imagem aí de 2 metros por 3 metros, 5 metros, 20 metros, né? Na resolução de 300 dpi, você não vai ter HD, o hard disk do seu computador não vai ser suficiente para absorver esse arquivo, esse tamanho de arquivo. Então, desenvolveu-se o RIP, tá? Que é um processo que tem 5 funções.
A primeira função, ela está diretamente conectada a isso que você me pede, que é converter a resolução aparente para a resolução final de impressão. O que é isso, Bruno? Por exemplo, hoje nós entramos com uma resolução que é uma resolução menor, tá ok? E o RIP, faz a função de converter esse trabalho para a resolução da impressora. Então você não precisa mais ter um arquivo já no tamanho final e com a resolução de impressão. Hoje nós entramos com o conceito da resolução aparente. O que é resolução aparente? É a resolução de entrada. E essa resolução de entrada, ela pode ser entre 50 e 150 dpi. Acima de 150 dpi é pura perda de tempo, Bruno. Se você pegar e colocar um arquivo, fizer um teste, um arquivo já no tamanho final de impressão e colocar ele no tamanho final e colocar 150 dpi e depois pegar esse mesmo arquivo, né, ou pegar o original, já deixar no tamanho final de impressão e deixar ele com 600 dpi e imprimir os trabalhos, você não vai notar nenhuma diferença. Por quê? Como funciona? É bastante simples. Nós temos uma imagem a 100 dpi, né? Vamos colocar aqui um ponto médio, né? Porque muitos vão me perguntar, Marcelo, quando escolher entre 50 e 150 dpi? É bem simples. Se a imagem vai ser vista de perto, letras pequenas e tudo mais, você vai ter que fazer uma imagem com uma resolução maior, tá ok? Agora, se você tiver um trabalho que vai ser visto a uma distância superior a 2 metros, aí você já pode entrar com 50 dpi. Eu sei que muitas vezes o RIP faz até milagre, converte até um arquivo de 1 dpi aparente de entrada à resolução final de impressão. E funciona perfeitamente, mas para garantir o resultado de saída e não ter nenhum problema de pixelar a imagem, né? Então eu recomendo trabalhar entre 50 e 150. Porque o que o RIP vai fazer? Ele vai pegar a sua imagem de entrada, 100 dpi, e vai converter para a resolução da impressora. Aqui eu estou simulando aqui uma situação hipotética de 300 dpi. Aí você vai falar para mim, pô Marcelo, mas nós vamos ter espaços em branco, né? Como que o RIP vai preencher isso? E aí vem a segunda função do software de RIP, tá? Que deixa eu mostrar aqui para você, aplicar um tipo de composição dos pontos, né, para preencher os espaços em branco, que é exatamente a famosa difusão que o pessoal escolhe. Porque uma das funções do software de RIP direto é converter pontos por polegada em linhas por polegada. Tanto é que o scanning da cabeça a cabeça vai para a esquerda e para a direita e a máquina vai injetando a tinta. E é a difusão que converte esse dado linear em pontos que enganam os nossos olhos. Tanto é que a primeira difusão inventada pelo homem foi chamada de difusão de erros. Por quê? Você viu um monte de pontos ali, mas você olhando um pouquinho mais longe, você vê que é formada a imagem perfeitamente como deveria ser, tá? Então, voltando ao nosso caso da resolução aparente, o que ele faz? Ele vai pegar a imagem que já está com seus pontos abertos e longe da resolução ideal da impressora e vai preencher com a difusão. Dá uma olhada lá. Não é o processo de interpolação. Isso aqui é o processo da difusão, aplicando o seu fator estocástico e aí preenchendo os dados de uma maneira que consegue efetivar a cor propriamente dita. Por exemplo, entrando um pouquinho no âmbito da cor, né? A sua máquina não tem metalizado ou tinta metálica, pode até ter como uma cor spot, mas no dia a dia você não tem isso. Mas os pontos são colocados de um jeito que o metálico, ou a fusão do cian, magenta e yellow junto com o branco da mídia, né? Você tem aí o efeito de que você está vendo uma cor metálica. Por isso que a primeira difusão também se chamava de erros, tá? Então o conceito é o seguinte, você tem uma imagem, mas antes de tudo, antes de passar do conceito, né, nós temos uma situação que o RIP não faz milagre em relação àquele efeito pixelado. Se você entra com a imagem pixelada no RIP,
vai aparecer pixelado na saída, porque como ele traduz aquilo que ele está vendo, se você está vendo a imagem já no seu monitor com um tamanho aí regular e está aparecendo pixelado, você pode ter certeza que vai apresentar isso. Por isso que eu coloco esse conceito aqui do famoso entra lixo, sai lixo, tá? O RIP não faz milagre. Se você entrar com uma imagem pixelada, vai sair pixelada. Então, o conceito que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte: você tem uma imagem de 1 metro por 1 metro. Você já coloca ela no tamanho final do trabalho e aplica a resolução de saída, tá? Vamos fazer uma aplicação real disso aqui, usando, por exemplo, o Photoshop. Mas isso eu vou fazer depois. Primeiro eu vou fazer aqui. Então, o que eu faço? Quando você vai entrar com a imagem já no tamanho pequeno, você já tem que pensar na resolução de entrada para aqui de uma conta básica. Por exemplo, você tem uma imagem de 1 metro por 1 metro, você vai converter ela para 3 metros por 3 metros, certo? Quando você multiplica por 3 o tamanho da imagem, você divide a resolução por 3. Então, para ela ter pelo menos 100 dpi aparentes na impressão, você tem que entrar com uma imagem de 300 dpi, que aí você multiplica por 3, a resolução cai para 100 dpi, né? E aí você tem o trabalho feito de uma maneira direta e a conversão da resolução. Então, propriamente dito você vai pegar a imagem e vai ter a imagem mais ou menos nesse aglomerado de pixels, vai abrir quando você fizer a conversão, porém o RIP vai preencher com a difusão e, lembrando mais uma vez, no espaço de cor da impressora, e se entrar lixo, sai lixo. Então, o que vocês têm que fazer? Eu vou explicar isso bem didaticamente aqui usando o Photoshop, tá? Vou abrir uma imagem qualquer. E é nessa hora que eu vou jogar o Bruno aqui pro outro lado, ok? E agora eu vou abrir uma imagem aqui, qualquer, por exemplo... Deixa eu pegar aqui uma imagem do meu arquivo de desenhos aqui. Vamos colocar aqui, vamos procurar aqui a apresentação. Já devia ter aberto na página, né? Mas é sempre assim, né? Quando a gente escolhe, não funciona. Mas vamos lá. Então vamos pegar uma foto, por exemplo. Uma foto... Como, por exemplo... pode ser, para não cair em nenhum direito autoral, vamos pegar essa foto aqui desse santo aqui, que eu nem lembro qual santo que é. Não, mas ele é PNG, vamos pegar uma outra foto. Pode ser essa foto aqui, certo? Então, eu quero imprimir essa imagem com um tamanho maior, certo? Então eu tenho duas maneiras de mandar para o RIP. A primeira é analisar o tamanho original da imagem. A imagem está com 72 dpi, tá? E está com 67 por 44, 42, tá ok? Então o que você tem que fazer nesse caso? Ou você deixa do jeito que está aqui, imprime do tamanho final, se a imagem já estiver no tamanho final, ou então você já vai pegar aqui, é uma imagem para ser vista de longe, você vai jogar aí 1,50 m, né, por exemplo, e vai colocar os 50 dpi, porque vai ser visto de longe, né, e colocar já a imagem no tamanho final de impressão. Isso é o tamanho final de impressão, tá? Agora, se você quiser trabalhar com a escolha de uma resolução maior para depois, quando você multiplicar o tamanho for para menor, você pega aqui, né, e coloca aqui os 300 dpi, por exemplo, e deixa no tamanho original. Deixa eu até dar um Ctrl Z aqui, né, e vou fazer a imagem, por exemplo, vou colocar aqui uns 50 centímetros a 300 dpi, tá ok? E o que vai acontecer? A imagem vai ficar bem maior, visivelmente falando, mas eu sei que quando eu multiplicar o seu tamanho para o tamanho final, ela vai estar, se for em 3 vezes, ela vai estar com 100 dpi aparentes, tá? E a regra é essa: se você tiver uma imagem que te apresentar um problema, significa que a resolução de entrada que você colocou não foi satisfatória.
O nosso motor de HIP hoje faz alguns milagres, ou seja, tanto no Photoprint como no Flex, você até entra com uma resolução assim baixa, 20 dpi, 15 dpi, 10 dpi, né? E o resultado fica muito bom. Mas se você colocar aqui em 100%, por exemplo, uma regra que eu sempre dou, né? Vamos colocar aqui a apresentação em 100%. Tá ok, ó? Tá em 50%, 67%, 100%. Você tá vendo que não tá pixelando. Significa que tá legal a resolução de entrada. Eu vejo também muita confusão, Marcelo, dos clientes em relação a o que é o CMYK, o que é o RGB, quando eu devo exportar em CMYK, quando eu devo exportar em RGB. Se a minha impressora tiver 6 cores, magenta light, cyan light, mas eu só tenho como exportar em CMYK, explica mais ou menos a diferença, o que é isso e quando eu devo utilizar cada um deles. Bom, primeiro de tudo, o HIP ele pode trabalhar com qualquer formato. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos a possibilidade de entrada RGB, CMYK, Grayscale ou então diretamente no formato LAB, né? Mas o que nós temos que fazer, né? Vamos entender o disco cromático antes de tudo, para muita gente entender o que eu vou explicar daqui a pouco. Por exemplo, vamos lá. Esse é o disco cromático, tá? Quanto mais próximo do visível, tá, na sua entrada, mais informação o HIP vai traduzir para a sua impressora. Entendeu? Esse é o ponto número 1, tá? E nós temos dois sistemas possíveis no PC sem ser o LAB em relação ao ganho, né, de cor. O primeiro é o CMYK, que é um sistema de cor subtrativo. Ele subtrai a luz ambiente para você enxergar a cor do jeito que tem que ser, tá? E temos o RGB. O RGB é o que dá mais problema em relação àquilo que você vê no monitor, porque quanto mais luz, mais cor. Se o dono do monitor for lá e mexer no contraste, no brilho e colocar o brilho no máximo, com certeza ele nunca vai conseguir ver aquela cor que está no monitor na impressora, porque tem muito brilho, entendeu? Muita luz, tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos o High Fidelity, que é esse branquinho que está aqui. O amarelo, que é o RGB, o que nós olhamos, né, vislumbramos no monitor. O Pantone, que são cores específicas que estão aqui, né, no meio. E o menorzinho de todos, o CMYK, né? Convencionou-se a trabalhar no passado como CMYK, porque era muito mais fácil para fazer a correção de cores. Você mandou imprimir lá, a pessoa saiu meio amarelada, você ia lá no canal amarelo e baixava um pouco a cor. Você está entendendo? Você mexia lá no canal magenta para tirar o magenta e assim sucessivamente, tá? Então, hoje, falando de entradas de arquivo, o cliente vai conseguir um melhor resultado se ele escaneia e se ele tem... Bom, o scanner já faz isso, mas se ele recebe o arquivo em RGB, porque ele tem maior espaço de cor para trabalhar, resultando em um trabalho melhor traduzido para a impressora. Já no CMYK não é a mesma coisa, porque o CMYK já está mais ou menos próximo do espaço de cor da impressora. E você sabe que existem impressoras que usam laranja, além do CMYK, o laranja, o verde, o azul, o vermelho, né? E aí o CMYK, para traduzir para essa situação, fica mais difícil. Tanto é que hoje a grande maioria dos clientes trabalham na ampliação do gama a partir do RGB, entendeu? E com isso você consegue migrar, por exemplo, tá vendo o CMYK aqui no meio? Você consegue jogar mais para os espaços exteriores do RGB, conseguindo uma maior profundidade de cor. Eu tenho até um teste no software que mostra a imagem RGB e a imagem CMYK para isso, tá? Então a regra é a seguinte: se você tem uma imagem em RGB, mantenha assim. Faça todo o trabalho assim, porque você vai conseguir alcançar o máximo de gama que a máquina pode, gama que seria a capacidade de reprodução de cores da máquina, que você possa conseguir com o equipamento, alcançar a máxima reprodução de cores do equipamento. No CMYK você consegue também? Consegue, mas aí você vai ter que começar a mexer em alguns recursos do HIP, como seria a intensidade de cores, contraste, e aí você tem que ficar
trabalhando de uma forma aí, meio que tentando forçar aquele arquivo que está no espectro pequeno. Dá uma olhada no tamanho do arquivo aqui, ó. Ele está bem pequenininho, tá vendo? E aí no RGB não, você já tem um espaço muito maior abrangente dentro do disco cromático, tá? Agora, uma coisa que não adianta é você pegar um arquivo CMYK e converter para o RGB, porque você não vai, uma vez que você cortou o dedo e o dedo apodreceu, você não consegue reimplantar. Esse é um parâmetro muito importante. Agora, quando você pega um arquivo e converte para o CMYK, você está podando o poder de reprodução de cores daquele arquivo, tá bom? Ficou claro? Para mim ficou claro. Deixa eu fazer um resumo do que eu entendi, aí você me corrige se eu estiver errado, tá? Perfeito, perfeito. Como deu aquela travada, eu vou tentar puxar já da parte da resolução. Ah, tá. Então, quer dizer que então se eu, por exemplo, estou criando meu arquivo do zero no CorelDRAW, por exemplo. Certo. Eu digito lá, eu quero fazer um banner do tamanho 1 por 2 metros, tá? Então, eu digito lá na página 1 metro por 2 metros, crio meu arquivo do jeito que eu quero, aí na hora de exportar eu exporto, seleciono a resolução de 150 dpi e utilizo a opção RGB, que assim o software... Não, pera um pouquinho, não é eu utilizar a opção RGB. Se o arquivo é RGB, você usa RGB. Agora, se ele é CMYK, não adianta, mantém o CMYK mesmo, porque provavelmente o desenhista ou a pessoa de pré-impressão que preparou aquele arquivo preparou em... E aí não tem muito o que fazer, né? Mas vamos supor que ele está criando o arquivo do zero no CorelDRAW, por exemplo. É um arquivo vetorial, ele criou lá seu arquivo. Aí sim, aí eu concordo com você. Aí você pode exportar em RGB, que é a melhor opção. Que deu uma cortadinha de novo. Então, se eu estiver gerando meu arquivo do zero no Corel, eu faço o meu arquivo no tamanho já final da impressão, exporto ele em 150 dpi, e se eu tiver criado o arquivo do zero, eu escolho a opção RGB, porque a RGB vai me dar um gamute de cor superior, que o software RIP vai poder ter mais facilidade de trabalhar para encaixar dentro do CMYK. Se você já leva CMYK, ele não tem muito onde encaixar, então ele vai utilizar uma limitação na hora de fazer o processo de RIP. Eu entendi certo? Está correto se eu fizer isso? Só que aquele negócio, o RIP tenta sempre reproduzir as mesmas cores do jeito que está. Mas alguns processos podem acontecer no meio do caminho. Por exemplo, aquele amarelo 100% que você mandou, 100%, sair contaminado de cian. Alô? Entendeu? Tá me ouvindo? Cortou, pode voltar. Aquele amarelo 100% sair contaminado de cian. Então, são essas situações que eu até recomendo o pessoal aí a assistir os nossos vídeos. Dentro do software tem uma função chamada cor pura, tá? Que eu até posso mostrar aqui para vocês rapidamente. Eu vou abrir aqui o software rapidamente. Vamos lá. Ok. Então, aqui no software, só um minutinho que ele está abrindo aqui. Nós temos a função de você puxar um arquivo. O computador fica extremamente lento quando eu faço transmissão, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Você puxa um arquivo aqui. E aqui nas opções do RIP você tem aquele botão avançado e você pode controlar a cor pura por aqui, ó. Então você fala que você quer o cian puro, o magenta puro, o yellow puro, o preto puro, e com isso você consegue limpar as cores. Mas eu preciso de uma cor mais viva. Ok, aí você vai nos controles e aumenta a intensidade da cor e também mexe com o contraste. Coisas que com RGB a gente consegue chegar na cor muito mais fácil. Você está entendendo? Então, por isso que eu sempre recomendo trabalhar com o RGB, se você receber assim o arquivo. Tá bom? Perfeito, perfeito. Posso ir para a próxima pergunta? Manda bala, manda bala. Vamos lá. Outra questão que é recorrente que a gente vê no dia a dia os clientes perguntam qual é a melhor extensão que eu devo exportar o meu arquivo. É JPG, é TIFF, é PS, PDF? Qual é a extensão que eu devo usar como padrão na minha empresa para eu não ter dor de cabeça? Tem como dar uma pincelada nisso? Claro, como não, é bem simples isso daí.
Vamos lá. E se possível, tentar explicar a diferença entre essas extensões, aquelas que são bitmap puro, vetoriais e aquelas extensões que são híbridas. Perfeito. É o seguinte, né? Se você tem um arquivo bitmap, um arquivo que é uma foto, tirou uma foto que quer imprimir em grande formato, você pode trabalhar com o TIFF e o JPEG, tá ok? Só que o JPEG, ele tem um pequeno detalhe, ele compacta a imagem. Se você forçar muito na compactação, você pode tirar a qualidade, porque o JPEG, ele vai lá e, falando a grosso modo mesmo, ele deleta partes da imagem, para você conseguir reproduzi-la ou conseguir recompô-la com os pixels vizinhos, né? E isso geralmente gera pixelação. Se você quer um trabalho limpo, você trabalha com o TIFF. Se você quiser trabalhar com o JPEG, eu vou te ensinar aqui uma coisa bastante interessante. Por exemplo, será que o YouTube não travou não porque eu abri o Photoshop e tem aqueles recursos lá? Bom, vamos ver. Se travar de novo a gente vai saber que foi por isso, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui a foto recente que nós abrimos aqui, tá? Muito bom. Vamos dar uma olhada aqui no olho da mulher. Quando você salva em TIFF, essa imagem não fica tão pixelada, tá? Porque ela não tem compactação. Mas quando você vai lá e quer salvar em JPEG, é o que eu vou fazer aqui agora, ok? Eu vou simular salvar em JPEG, vou salvar aqui no meu desktop, tá ok? A imagem, só que aqui eu vou colocar o fator máximo de compactação para você ver. Dá uma olhada, ó, que compacto máximo. Olha como a imagem ficou mais... ficou na frente. Vamos lá. Ficou mais pixelada. Então, quando você coloca no tamanho máximo, já não fica tão pixelado, entendeu? Então, se for compactar, que compacte usando o JPEG, porém com a qualidade máxima. E com isso, você não vai ter problema, ok? Quando você tiver imagens junto com vetores, eu recomendo trabalhar em duas opções. Ou você salva em EPS nível 3, que vai fazer um formato híbrido, como você falou, guardando os perfis de entrada e tudo mais, né, que é importante. E se você precisa, se o EPS ficar muito grande, você pode salvar em PDF, porque o PDF é a versão compactada do EPS e o mais importante é que pode ser aberto com qualquer interpretador Acrobat Reader ou da Adobe possível, entendeu? É um formato universal, tá ok? Então a regra é bitmap, você mantém bitmap ou TIFF ou JPG, tá ok? Ou então, se você tiver que trabalhar com vetores, cores Pantone, cores especiais e tudo mais, textos pequenos e tudo mais, eu recomendo você fechar o arquivo em PDF ou EPS nível 3. Tá ok? Perfeito, perfeito. Ficou bem claro. Agora, existe alguma vantagem? Muito cliente me pergunta isso. Existe alguma vantagem em utilizar arquivo PDF em relação aos outros? Tornar ele como padrão na empresa? Sim, porque o PDF ele é o famoso solucionador de problemas. Porque no PDF você guarda a imagem já com o seu perfil de entrada, porque isso eu explico aqui, ó. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Por que muitas vezes você manda imprimir uma cor e sai completamente outra na impressora, tá? Porque todo espaço de cor tem o seu perfil de entrada. E é o seu perfil de entrada que informa para o sistema de gerenciamento de cores como o arquivo foi criado. Se ele foi criado com um perfil X, Y ou Z, tá? Então o PDF, ele, além de salvar na resolução máxima do arquivo quando o que tiver lá disponível, ele guarda o perfil ICC de entrada, guarda canais alfa, guarda arquivos vetoriais com cores especiais como Pantone, entendeu? Quando você for fazer corte de contorno e você não estiver usando uma solução da SAI, que você tem que colocar aquela linha com o nome Cut Contour, ele já salva aquela linha com Cut Contour e permite você desativar ou não o canal da linha. Então, eu vou te falar que hoje o PDF, ele praticamente ajuda em 200% a evitar problemas. Tanto é que quando um cliente me fala,
Poxa, eu estou aqui com um problema no arquivo, eu falo, você já experimentou exportar em PDF para ver se o problema desaparece? E isso aí geralmente resolve a grande maioria dos problemas do mercado. Maravilha. Tem uma outra pergunta que é derivada, mas é importante, que muitas pessoas às vezes ligam falando com um problema. Quando eu abro o arquivo no Photoprint, ele está com a medida errada, ele está com a proporção certa, mas eu tenho que acertar a medida na mão. E não sabem por que isso acontece. Você tem como dar uma pincelada nisso também? Eu já disse praticamente. O que o JPEG faz? Ele não deleta parte das imagens? Ele deleta parte, ele vai lá e deleta partes, deixando a imagem menor. Existe agora, por exemplo, na versão 19 do software, nós fizemos até um interpretador diferenciado para já abrir no tamanho certo. E daquele tamanho numérico, sem contar os pixels. Mas contando o pixel como era antigamente, ele fazia o tamanho menor da imagem. Para resolver esse problema, eu recomendo ou trabalhar com o TIFF ou salvar em PDF, que esse problema vai para o espaço. Maravilha, a gente já está com quase... continua sendo JPEG dentro do arquivo PDF, porém ele já vai com a informação de cabeçalho falando, essa imagem tem 50 por 50. Então, exportando em PDF ou em TIFF, você mata esse problema. Sim, correto? Exatamente. Sempre lembrando que hoje, gente, não é com qualquer computador que você coloca um RIP, né? Hoje o Flex e o Photoprint são os RIPs mais rápidos do mercado, inclusive contra os demais da concorrência. Então, se você coloca um computador com o mínimo requerimento, Windows 10, HD SSD, Solid State com 500 como primário, essas coisas, você vai ver que o seu RIP vai voar, vai aumentar a sua produção, certo? E os problemas de interpretação, essas coisas dos arquivos, também são reduzidos, e muito pelo fato de você trabalhar com formatos sofisticados de guardar a imagem, né? Maravilha. A gente já está indo aí para 40 minutos, para não ficar muito longo, eu vou tentar fechar agora com a última pergunta. Manda. Que é a aplicação prática de quase tudo que você falou aí. Tá. Qual é a melhor maneira de imprimir letras pequenas, tipo um cardápio de um restaurante, algo desse tipo? Muita gente reclama que a letra fica esfumaçada em volta, que o preto não fica preto, que aí fica serrilhado. Na sua experiência, usando já um pouco de tudo que você falou aí, como é que a gente pode recomendar exportar um arquivo e abrir isso lá no Photoprint para que saia com o melhor resultado possível? Letra muito pequena, tá? Principalmente cardápio e tudo, você tem que manter como vetor. E para manter como vetor, você tem que salvar em PDF, tá ok? Porque uma das vantagens do PDF também, que eu esqueci de explicar anteriormente, é a questão de salvar já com o tipo de fonte guardado. Mesmo se o computador do seu RIP não tem a fonte, o PDF embute a fonte no arquivo e você abre ele perfeitamente como deve ser. Então, letra pequena, vetor. Quando você converte para bitmap e ainda salva em JPG com uma compactação muito alta, você deleta parte da imagem, você vai deletar parte daquela letra. E quando ele recupera, ele volta esfumaçado, porque a tradução não é a perfeita. Perfeito. Eu queria só fazer uma pergunta adicional, que não estava na lista, mas eu acho que de repente, você falou por alto, eu achei que de repente algumas pessoas possam não ter assimilado exatamente o conceito. Tá. Que você falou a parte do entra lixo, sai lixo. Tá? Perfeito. Então, quando você falou que o RIP faz milagre, bota às vezes 20 dpi, etc., acho que talvez algumas pessoas possam ter interpretado que ele vai criar qualidade na imagem. E, na verdade, pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, você tem uma imagem de um tamanho. Você não consegue, dali para baixo, gerar qualidade. Não. Dali para cima. Exatamente. Perdão. Na verdade, é aquilo que eu te expliquei. Olha aqui o arquivo original. Os pontos estão aqui. Vamos pegar aqui esses vermelhos, esses verdes e azuis formando o RGB, né? Eles estão contidos aqui. Porém, com o matemático, né? A interpretação da difusão que causa aquele erro que eu falei para você, né?
ele vai Alô, colocar alô, em frente. Oi? Alô, cortou. Cortou? Com o fator, você falou com o fator matemático, aí deu uma Com o fator cortada. matemático da difusão, ele vai preencher os espaços vazios, certo? Causando aquele erro, tá? Se o erro é um erro nos olhos, se você entrar com uma imagem ruim, o erro vai aumentar, entendeu? Então, por essa razão que eu falo que entra lixo, sai lixo. Por que entra lixo, sai lixo? Se você entrou com uma imagem ruim, como o RIP tem o fator de melhorar o resultado para sair bonito, ele vai aumentar o resultado do lixo para sair pior. Entendeu? Não tem muito segredo. Por isso que eu falei, resolução de entrada entre 50 e 150 dpi. Se você puder colocar 150 sempre, ponha 150 sempre. Tá? Vai ser muito legal na saída. Alô. Oi, me ouviu? Alô. Tá me ouvindo? Voltou de novo. Tá. Aí, cortou então, na hora de falar de aquilo que eu te 150 falei, dpi. Se você colocar 150 dpi sempre, o resultado vai ser sempre um resultado fantástico de saída, ok? Maravilha. Então, se eu fizesse um resumo geral de como a gente pode exportar um arquivo de forma simplificada, exportar o arquivo no tamanho final de saída a 150 dpi e preferencialmente em RGB, caso ele já não tenha vindo em CMYK. Tá. Eu posso passar como um resumo geral isso ou é muito forçado? Isso seria a regra do bolo. Isso, em PDF, correto? PDF seria a regra do bolo. Você resolve a maioria dos problemas, tá? Mas aquele negócio, um fator importante, né? Se o arquivo for TIFF, também dá um resultado muito bom. Mas se você tiver um arquivo que tem vetor no meio, PDF resolve e fecha a conta. Isso, aí se você tiver um arquivo que tem a imagem de um cardápio, como a gente falou, mas tiver os escritos do preço, etc., exportando em PDF, você vai preservar o vetor do texto, vai preservar o original da imagem, seja em TIFF ou JPG, e quando você exportar em 150 dpi, o que for imagem vai estar com a qualidade adequada, no tamanho 1:1 de saída, e o que está em vetor, ele vai continuar em vetor e vai ser interpretado pelo software RIP como vetor sem serrilhar. Exatamente, porque o vetor tem resolução infinita, ele nunca vai serrilhar e ele nunca vai distorcer. Essa é a função do vetor. Maravilha. Excelente, Marcelo. Quer abrir aí para ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Estou esperando, vamos lá, eu vou até abrir aqui. O pessoal está muito quieto, gente. Vocês não têm dúvida, não? Tem bastante gente assistindo. Depois vem um monte de gente mandar o WhatsApp para mim com dúvida. A hora é agora, hein? Vamos lá. Tô aqui, ó. Vamos lá, tem alguma pergunta? PDF X1. Cadê aqui? O PDF X1 é o famoso arroz com feijão, né? Na verdade, não podemos complicar a vida do PDF também. Eu sempre recomendo formato padrão do PDF, tá? Geralmente o PDF sem nenhuma determinação se é X1, se é aquele PDF raso, tem várias opções que o pessoal tem no mercado. Eu não recomendo, coloca só PDF, que seria o formato popular que resolve 99% dos problemas, tá? Inclusive ele vai guardar preenchimentos de degradês em vetor, tá? Isso é importante. Vai guardar as fontes, vai guardar tudo que você precisa no formato padrão. Maravilha. Alguma pergunta a mais? O pessoal está sem pergunta, o pessoal está muito lento. Não sei. Depois do almoço você sabe como é, né? Então, beleza. Acho que... Peraí, tem alguém que... Grato ao Marcelo. Show. Eu estou olhando aqui nos dois lugares aqui, pelo menos a conexão está bem legal agora. A gente consegue ver bem aqui as perguntas. Ok. Bom. Legal. Tem o rapaz aqui, o Marcos Santos, tá agradecendo. Obrigado. Tá agradecendo também ao amigo da CAD, o Bruno, tá ok? Pela oportunidade. Agradecendo em especial pela ajuda que tem dado com alguns clientes já há bastante tempo. A nossa função aqui é essa. Nós temos
o suporte técnico, né? Porque nós acreditamos que o pós-venda é o que mais importa do que a venda em relação aos clientes, porque os clientes muitas vezes estão começando no mercado e não têm o conhecimento e precisam ser treinados. Por isso que nós temos esse canal no YouTube, onde você pode ver de forma bem pontual cada assunto necessário. Então vocês podem pegar os vídeos aqui desse canal para os clientes que quer fazer um perfil, que quer usar dados variáveis, tem tudo aqui no nosso canal. Vamos lá. Parece que tem umas perguntas sobre cor. Deixa eu ver aqui. A questão de alteração de cor que caiu a comunicação. Ah, bom. É o seguinte, gerenciamento avançado de cores, tá? Muitas vezes dá diferença de cor, principalmente pelo fato de você não ter o perfil de entrada correto, tá? Então, só pelo fato de a gente falar de salvar o arquivo em PDF já vai melhorar muito essa questão da cor. E qualquer cor que sair contaminada, você vai lá no menu abre o seu arquivo, na aba de gerenciamento de cores tem um botão avançado. Em cada canal de possibilidade de arquivo, você tem um botão de cor pura. E aí você limpa a cor do jeito que você quiser. E se você quiser aumentar a intensidade da cor, ali no ajuste manual de cor, você pode aumentar a intensidade e o contraste e ter um resultado aí bastante satisfatório em relação à qualidade de impressão versus impressão final. Até, já que você me perguntou, vamos fazer um parênteses aqui, você me perguntou de borrado, essas coisas, também o perfil de cor influencia muito nisso. Por exemplo, deixa eu voltar aqui e vou pegar aqui o meu desktop e vou pegar aqui uma imagem de duas situações que eu imprimi e o resultado foi bastante interessante, tá? Por exemplo, só um minutinho, deixa eu buscar aqui, desktop, vamos ver aqui, só um minuto que eu estou abrindo, aqui, resultado. Por exemplo, dá uma olhada nessa imagem aqui, você fala assim, pô, essa impressora não presta, dá uma olhada aqui, tá meio, você vê tudo borrado, tudo. Gente, feito um trabalho de perfilação correto, um trabalho de perfilação... Bom, acho que agora voltou. Agora reconectou. Peraí que aqui eu ainda não consegui a reconexão. Voltou. Começa então, quando você abriu a imagem borrada. Então, por exemplo, dá uma comparação. Essa imagem foi usada um perfil qualquer do cliente que ele estava usando e você vê que a imagem está mais apagada e você perde os detalhes, está borrado. Olha aqui o perfil ideal, certo? Com a carga de tinta correta e olha como você vê aqui a textura do morango, entendeu? Você vê aqui, deixou de ser borrado simplesmente por você estar utilizando o perfil correto. Então também não é somente arquivo, gente, é também a perfilação que até o pessoal da ACAD aí presta esse serviço aí para vocês, tá ok? Deixa eu só fazer um parênteses sobre o perfil de cor, que sempre é o que impacta mais no dia a dia dos impressores, é que o arquivo é o primeiro passo para você imprimir bem, tá? Agora, tem uns outros passos que são o conhecimento do impressor sobre a máquina, os recursos que ela pode te dar, como impressão em uma passada, 2, 4, 6, 8, 10, 20, seja lá quanto for, opções que ajudam a absorção melhor da tinta e maquiar a marca de passada, como as opções de gradiente, e principalmente o crucial, que é o perfil de cor. Porque não adianta você querer imprimir uma letrinha pequena com perfil despentelhado que vai tacar um preto com dezenas de cores e no final vai borrar tudo. Então é importante que as pessoas tenham essa dimensão, que o primeiro passo, que é esse vídeo, é simplesmente você gerar o arquivo corretamente. A partir disso você tem os próximos passos, que é como ajustar o controle de qualidade da máquina físico. Se você for imprimir uma letra pequena, você tem que imprimir em unidirecional para melhorar a qualidade e tudo mais. E o perfil tem que estar adequado, senão acontece exatamente o que ele mostrou aqui. O preto sai encharcado, sai borrado, esfumaçado e por aí vai. Então, por mais que você se esforce, se você não tem uma máquina bem calibrada com perfil de cor fabricado sob medida para a sua tinta e sua máquina,
por mais que você seja o melhor impressor do mundo, tenha o maior conhecimento da máquina e saiba exportar o arquivo da forma mais perfeita, vai continuar saindo ruim. Correto, Marcelo? Perfeito. E outra coisa, teve um rapaz aqui que fez uma pergunta bastante interessante. Deixa eu aparecer aqui para responder essa pergunta. Vamos lá. Bom, vamos lá. Ele me perguntou aqui. Muitas vezes recebo imagens de clientes com o perfil Japan embutido e abre no Photoshop mantendo o perfil embutido e ao imprimir as cores mudam. Não deve mudar, tá ok? Precisa ver se o arquivo... Primeiro de tudo, né? Temos que ver vários fatores que podem acontecer em relação a isso aqui. Cor mudar. Será que você está utilizando o perfil ICC correto para imprimir esse trabalho? Tá? Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é, será que o perfil ICC está embutido corretamente? Então eu preciso saber de tudo isso aí, porque senão a coisa não vai. Isso aí é um troubleshooting. Nós temos que descobrir o que está errado para te fazer a cor não mudar. E outra coisa, muitas vezes você está com o seu monitor fora do gama, você está com brilho muito alto, o monitor não está calibrado, certo? E hoje existem vários experts aí no mercado que podem calibrar o seu monitor, ou então você pode investir $150 e comprar aquele i1 Display que serve para calibrar o monitor. Eu vou te falar, calibrando o monitor, você vai conseguir enxergar na sua saída, antes de imprimir, o trabalho como vai ficar. Ou seja, você tem uma função no software chamada Soft Proof, que você consegue ver a cor que vai sair antes mesmo de imprimir. Tá? Isso é um ponto muito importante. Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma demonstração rápida do Soft Proofing aqui. Tá? Como funciona? Eu vou abrir aqui o editor do software. Está abrindo aqui. Um minutinho que ele está procurando conexão de internet para abrir a janela em nuvem. Eu não quero janela em nuvem, então vou fechar. E vou abrir uma imagem aqui. Ok? E toda hora eu estou te jogando para lá e para cá, eu não sei se você percebeu isso, né? Não tem problema não, eu sobrevivo. CD de imagens, vamos entrar aqui no Life Size. E vamos pegar aqui no Superman. Tá? Vamos entrar aqui no Superman. Ok? Então, dá uma olhada nessa impressão. Você acha que vai sair do jeito que está aqui? É claro que não, tem muito brilho, o monitor está muito vivo. Então nós temos uma função aqui que você vem no editar, configuração de cores, tá? E você coloca a soda que você está utilizando, no caso eu vou colocar essa, não tem perfil. Vou colocar essa daqui. Alô, cortou. Cortou? Voltou já? Voltou. Aí você coloca o perfil de entrada, o perfil de saída. E quando você dá um OK, não muda nada. Por quê? Você tem que apertar esse botão aqui que chama-se Soft Proof. E aí ele vai, através do perfil da mídia da sua impressora e mais o branco da sua mídia e as configurações do seu monitor, que eu esqueci de colocar aqui, desculpa. Deixa eu até colocar porque o meu monitor sim está calibrado, não é Adobe RGB. Ele é aqui um perfil que eu criei chamado Generic LCD, tá ok? Quando eu aperto o botão Soft Proof, sintam a diferença. A cor muda. Por quê? Por causa que a impressão fica da cor ou com o perfil ou com o branco da mídia, resultando em isso que você está vendo no seu monitor. Tá vendo? Agora, o correto é, o arquivo chegou com essa informação. Sendo com essa informação... Alô? Opa, alô? De novo? Deu uma cortadinha agora. Tá. O arquivo... A visão no monitor não vai ser igual ao do seu monitor, porque está transmitindo o vídeo direto do VGA. Mas eu estou vendo aqui que ficou bem próximo àquilo que eu queria, tá? Mas Você viu que aquele cian, ele virou um azulão. Por quê? O arquivo original tá como um azulão. Você está entendendo? Então, é um erro aí de informação que deve ser avaliado, tá? Nós do suporte, como suporte da CAD também, temos como avaliar isso para vocês. Se isso é o correto ou se isso é o correto. Tá bom? Perfeito. Acho que alguém teve mais uma dúvida aqui, ó. Deixa eu ver. O do arquivo PRT.
O Carlos falou que ele usa o Color Monk. Fantástico! Deve usar o Color Monk, porque o Color Monk é um bom equipamento para isso, tá ok? A única coisa é que no Color Monk você tem que ajustar o brilho, o contraste em relação à luz ambiente, tá ok? Senão a coisa não vai rolar, tá ok? Tem que fazer uma avaliação de luz ambiente. Tá, o Daniel Pinheiro, ele perguntou, Marcelo, por que os arquivos PRTs ficam tão pesados? Você quer responder ou quer que eu responda? Como não? Gente, o arquivo PRT, ele é um arquivo que praticamente vai dar todos os comandos da máquina, além da imagem. Então, se você multiplica, faz uma conta mais ou menos assim, vamos falar só da parte da imagem, né? Então, vamos supor, a máquina é uma máquina CMYK só. Então, você tem uma imagem que tem aí, 400 megas, tá ok? 400 megas. Não, vamos fazer uma coisa mais básica, 10 megas, vezes 256, que é o byte, né? A conversão do CMYK, vezes o tamanho da imagem, se você multiplicou por 4, por 5, vamos colocar por 5, certo? Ó, já estamos falando de 12 GB de imagem. Por quê? Por causa que, além de passar o pixel a pixel para a impressora, ele controla praticamente a forma de impressão, todos os detalhes do dado raster, né? E entenda, não é somente uma variável, nós temos a variável cyan, magenta, yellow e black para controlar. E cada ponto injetado é um bit no arquivo. Se você tem uma imagem de 1 metro por 1 metro, você pode ter milhões de bits ali envolvidos, entendeu? Então, o PRT é um arquivo que deveria ser solto suavemente na máquina através de uma conexão. Mas como não acontece isso, tem que salvar o arquivo grosso para mandar por partes para a impressora. Só fazer uma observação para essa dúvida do Daniel, que o arquivo não deixa de ser uma matriz de pontos, como o Marcelo falou, só que essa matriz ela também aumenta à medida que você aumenta a resolução. Se você exportar um arquivo em 360 por 720 dpi, você tem uma matriz de 360 por 720. Se você tiver uma resolução de 720 por 1440, você vai ter uma matriz de pontos de 720 por 1440. O tamanho do arquivo vai crescer de forma exponencial e o tempo de processamento também vai crescer de forma exponencial. Então, tome cuidado ao aumentar a resolução da impressora sem necessidade, porque normalmente você não tem ganho de qualidade real, porque o tamanho do ponto não muda, você continua com o ponto do mesmo tamanho, e você só vai perder mais tempo de processamento e um arquivo maior. O que muda a qualidade não é a quantidade de pontos, e sim o tamanho do ponto, que normalmente não altera na maioria das máquinas, e a quantidade de passadas que você vai dar para suavizar as marcas das passadas, ok? Correto, Marcelo? Perfeito, perfeito. É que eu não gosto... Olha, eu tenho uma dificuldade em falar sem termos técnicos, né? Mas aí a resposta era, gente, o PRT nada mais é do que o dado raster do que cada ponto que a máquina tem que imprimir. Então... Perfeito. Fora de essa não tem como... Mas tá perfeito, tá bom? É isso aí. Mais alguma pergunta aí do pessoal? Eles crescem 6 vezes. Show. Então eles crescem 6 vezes durante a ripagem. Não, Daniel. Não é matemática, é uma matriz. A matriz ela vai crescer de acordo com a resolução que você coloca. E o tamanho do arquivo. E a quantidade de cores. Se é uma máquina com vermelho, verde, azul, a conta é outra, já vai para 10 vezes. Mas se for explicando de uma forma simplificada, quanto maior a resolução, maior o tamanho do seu arquivo PRT. Isso. Ok? Uma vez visto que a máquina não costuma mudar o número de cores, com raras exceções. Às vezes existem as máquinas com cyan light e magenta light que você pode ativar ou desativar eles, que isso diminuiria o tamanho do arquivo também. Mas a maioria hoje está vindo com CMYK sem cores light. E se você aumentar a resolução, se você dobrar a resolução, você aumenta elevado a 2 o tempo e o tamanho do arquivo, e não só multiplica por 2, entende? Aí, cortou, né? O problema é que o YouTube está me dando várias mensagens aqui que não tem streaming suficiente no YouTube. Todo mundo usando o YouTube.
Se é para coisa boa... O Carlos está com uma dúvida para uma impressão grande. Você pode dar uma luz para ele? Vamos lá. Qual o melhor fechamento de arquivo quando a imagem é única e impressa em tecido? É muito grande, né? Você tem que multiplicar. Eu recomendo você pegar e fazer a multiplicação com a ferramenta de rapport. E essa ferramenta de rapport do software, ela permite que você faça a multiplicação dos pontos e você entrar com um arquivo, uma estampinha aí de 50 por 50 e multiplicar até 200, 300. Por exemplo, quando a gente tem um software trabalhando com as MS da vida, né? São 12 quilômetros de material que a gente imprime. É uma impressão de 12 quilômetros. Então, é uma estampa que é muitas vezes multiplicada. Tá ok? Bom, gente, o nosso canal aí do YouTube tá aí. Essas perguntas vocês podem mandar pro Bruno. O Bruno, quando não sabe responder ou quer alguma ajuda numa explicação concisa, ele pede, a gente responde junto, tá? Porque essas perguntas é bom ter o evento, vamos dizer assim, essa imagem de 15 por 6, né? Eu precisava ver essa sua imagem para entender, para te dar a orientação correta, entendeu? Tá, deixa eu só dar uma pincelada para o Carlos, para deixar ele 100% no ar. Ô Carlos, imagens grandes, ele depende um pouco de cada coisa, do seu computador, do software RIP e da própria imagem e a forma como você vai escolher ripar. Por mais que você fale que a distância focal, que você vai ver a imagem de perto, isso não quer dizer que ela tem que ter uma resolução alta da impressora. Isso quer dizer que o arquivo tem que estar com uma boa resolução. Se ele por acaso for vetorial e você exportar em PDF, você não vai ter dificuldade nenhuma de ripar ele nesse tamanho. Mas se o arquivo for imagem, você já vai ter um pouco de dificuldade em ripar ele com 15 metros. Então a minha sugestão é que você diminua a resolução da máquina e mantenha o número de passadas. Por exemplo, eu ia imprimir essa imagem em 4 passadas. Reduz, em vez de você imprimir em 720 por 1440, imprime e gera o arquivo RIP com 360 por 720 e mantém o mesmo número de passadas, 4 passadas na hora de dar saída na máquina. Você provavelmente vai ter um resultado muito semelhante de ripar com 720 por 1440, que dificilmente um computador vai conseguir ripar, um computador comum vai conseguir ripar 15 por 6 metros inteiros em 2 tiras consecutivas sem dar problema. Então é a minha sugestão, tá? Se você tiver essa dificuldade. Gente, o que ele vai fazer, a distância de observador, tudo isso tem que ser apresentado para a gente entender o que é. E também, poxa, se é uma imagem desse tamanho, será que precisa de tanta resolução assim? Eu me lembro que na época que eu trabalhava com impressoras, tinha um senhor que vinha com um conta-fio ver o resultado da impressão. Aí eu perguntei para ele, onde que vai ser vista essa imagem? Vai ser um painel de 10 por 20 que vai ficar em cima do prédio. Aí eu perguntei, para que o conta-fio então? Ninguém vai ficar vendo a granulação, gente, de uma imagem desse tamanho, porque ela está longe da observação, entendeu? Então, isso é uma situação que tem que ser analisada caso a caso. Perfeito. Então é isso, Marcelo. Acho que já até estouramos o tempo aqui, já passou de 1 hora para a live não ficar muito grande. A gente já respondeu bastante perguntas. Eu quero agradecer a todo mundo que participou e principalmente agradecer você, Marcelo, pelo seu tempo, seu conhecimento. Se possível, eu gostaria de repetir mais vezes outros assuntos, porque a gente deu a introdução do primeiro assunto de todos numa impressora, né? Ainda tem muitos assuntos por vir. Se puder aí aproveitar esse período aí que o pessoal está mais em casa também, para a gente dar continuidade a esse trabalho, porque é um conteúdo que vai ficar disponível aí para todo mundo depois, quando a gente já não tiver ao vivo, vai deixar disponível. E agradecer novamente aí a todo mundo que participou e principalmente ao Marcelo pelo tempo e conhecimento dele aqui gratuito que ofereceu para todos, tá? É um prazer sempre, pode contar comigo. Esse canal ele foi desenvolvido para isso, tá? E cada semana nós temos um conteúdo novo aí para apresentar. E eu espero fazer vários conteúdos com você. Obrigadão. Um abraço, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Falou. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a CAD, que a gente está aí para ajudar todos, tá? Perfeito. Então, estou encerrando aqui e depois a gente continua.